Era uma noite fria de outono em Nova York, o tipo de noite em que o vento cortava as ruas e as luzes dos prédios brilhavam como estrelas artificiais. Emily Carter, uma jovem de 26 anos com olhos castanhos gentis e um sorriso tímido, saiu do prédio da Miller Enterprises, uma torre de vidro e aço que dominava o horizonte financeiro da cidade. Há 3 meses, ela trabalhava como assistente no departamento financeiro, um emprego que conseguira após anos batalhando em bicos mal pagos. O dia tinha sido longo, pilhas de relatórios para organizar, e-mails para responder, o chefe exigindo tudo para ontem. Ainda assim, Emily carregava uma energia que não explicava. Com o casaco azul desbotado bem fechado contra o frio, ela atravessou a rua em direção ao mercadinho da esquina. Não era um lugar chique, as luzes fluorescentes piscavam, as prateleiras estavam abarrotadas de produtos baratos e o cheiro de pão velho pairava no ar. Emily pegou 2 pacotes de pão de forma, algumas caixinhas de suco e barras de granola, itens simples, mas escolhidos com cuidado. Pagou com notas amassadas que tirou de uma carteira surrada e saiu carregando as sacolas plásticas, o rosto iluminado por um propósito que ninguém no escritório imaginava. Do outro lado da rua, na calçada em frente ao prédio da empresa, um pequeno grupo de pessoas sem teto a esperava. Alguns estavam sentados em cobertores rasgados, outros apenas encostados na parede gelada, tentando se proteger do vento. "Emily, que bom te ver, querida", disse Marvin, um homem de uns 60 anos, barba grisalha e olhos fundos que ainda guardavam um brilho de bondade. Ele usava um casaco marrom tão velho que os rasgos deixavam o forro à mostra. Emily sorriu, ajoelhando-se ao lado dele. "Boa noite, pessoal. Hoje trouxe suco e granola", anunciou, abrindo as sacolas. Mãos calejadas pegaram os itens com gratidão, e risadas baixas cortaram o silêncio da noite. "Você é um anjo, sabia?", disse Ellen, uma mulher magra de meia-idade, enrolada num cobertor fino. Emily balançou a cabeça, rindo. "Nada disso, só faço o que posso." Enquanto entregava uma barra a Paul, um rapaz de uns 20 anos com tênis furados e sonhos grandes, ela sentiu aquele calor no peito. Não o tipo que vem de um casaco grosso, mas de saber que, com quase nada, dava um pouco de alívio a quem tinha menos ainda. O que Emily não sabia era que 35 andares acima, alguém a observava. Logan Miller, o CEO da Miller Enterprises, estava em seu escritório de canto, uma sala ampla com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade e da rua abaixo. Aos 38 anos, Logan era um homem de presença imponente. Alto, cabelo castanho penteado com precisão, olhos azuis que cortavam como facas. Ele não era de se impressionar fácil. Criado num mundo de números e negociações, via as pessoas como equações a resolver. Nos últimos dias, porém, algo chamara sua atenção. Encostado na mesa de mogno polido, ele estreitava os olhos enquanto via Emily conversar com Marvin, o sorriso dela contrastando com os rostos cansados ao redor. Primeiro, achou que era um gesto isolado, uma funcionária qualquer fazendo caridade por pena. Mas ali estava ela de novo, como nas noites anteriores, sem falhar. "O que ela ganha com isso?", murmurou para si mesmo, a voz grave ecoando na sala vazia. Ele cruzou os braços, o terno caro ajustado ao corpo, e tentou racionalizar. Dinheiro. Não parecia. Reconhecimento. Ninguém no escritório sabia. Favores futuros? Improvável. Sacudindo a cabeça, ele se afastou da janela e voltou aos relatórios na tela do computador. Ainda assim, uma parte dele, uma parte que ele raramente ouvia, ficou presa naquela jovem de casaco azul, cujas ações desafiavam tudo o que ele acreditava sobre o mundo. No dia seguinte, a rotina na empresa era um caos organizado. Emily passou a manhã digitando dados em planilhas, o som do teclado misturando-se ao burburinho de telefones e conversas. Ela gostava do trabalho, mesmo sendo pesado. Era estável, algo que nunca tivera antes. À tarde, enquanto revisava um relatório, uma sombra caiu sobre sua mesa. Erguendo os olhos, viu Logan Miller em pé diante dela, os braços cruzados, o olhar fixo. O ar pareceu sumir do ambiente. "Sr. Miller", disse ela, a voz tremendo um pouco. "Emily, certo?", perguntou ele como se confirmasse algo.
Ela assentiu, surpresa que ele, o todo-poderoso CEO, soubesse seu nome. Há quanto tempo está aqui? Uns 3 meses, respondeu hesitante. Ele inclinou a cabeça como se calculasse. Gosta do trabalho? Sim, é desafiador. Tô aprendendo muito. Ele a encarou por mais um segundo, o rosto neutro. Bom, continue assim, disse, antes de virar as costas e ir embora. Emily ficou ali, o coração batendo um pouco mais rápido, tentando entender o que acabara de acontecer. Ao fim do dia, repetiu o ritual. Mercadinho, sacolas, a travessia da rua. Logan, saindo pela entrada principal rumo ao seu carro, parou ao vê-la ajoelhada na calçada, entregando os lanches com aquele mesmo sorriso. Algo naquilo o incomodou, não por ser errado, mas por ser diferente. Ele entrou no carro e dirigiu para casa. Mas, pela primeira vez em anos, seus pensamentos não estavam nos lucros da empresa. Estavam em Emily Carter, uma peça que não encaixava no quebra-cabeça da vida que ele conhecia. A semana seguinte na Miller Enterprises passou como um borrão de números e prazos. Emily Carter acordava cedo, pegava o metrô lotado até o centro de Nova York e mergulhava no trabalho com a mesma dedicação de sempre. Seu cubículo era pequeno, cercado por divisória cinza, mas ela o tornava seu. Uma caneca de café lascada, um bloquinho de anotações cheio de rabiscos, um calendário com dias riscados. O departamento financeiro era um mundo de planilhas intermináveis e reuniões tensas, mas Emily não reclamava. Gostava da sensação de fazer algo útil, mesmo que fosse só organizar relatórios para o chefe, um homem de meia-idade chamado Richard, que vivia com o telefone grudado no ouvido. Fora do escritório, however, ela tinha outro propósito. Todas as noites, ao sair do prédio, atravessava a rua com suas sacolas do mercadinho. O ritual era quase sagrado. Comprava pães, sucos e barras de granola com o pouco que sobrava do salário. Depois se juntava ao grupo de sem-teto na calçada. Marvin sempre a recebia com um "Oi, querida", que aquecia o ar frio, enquanto Ellen contava histórias desconexas sobre os velhos tempos. E Paul, o mais jovem, falava de um emprego que nunca chegava. Naquela noite, Emily entregou um suco a Marvin e riu quando ele brincou. "Você devia abrir um restaurante, hein?" "Só se for de granola", respondeu ela, sentando-se por um instante no cobertor dele. Era um momento simples, mas para ela valia mais que horas extras no trabalho. Do alto do 35º andar, Logan Miller observava tudo pela janela de seu escritório. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave de um abajur e pelo brilho da cidade lá fora. Ele não planejava ficar até tão tarde. Tinha uma reunião cedo no dia seguinte, mas algo o mantinha ali. Nos primeiros dias, olhara para Emily com um interesse passageiro, como quem analisa uma anomalia nos dados. Agora era diferente. A consistência dela o intrigava. "Não é só caridade", murmurou ele, tamborilando os dedos na borda da mesa de mogno. Ele vira ONGs, campanhas de marketing, gente querendo se promover com gestos bonitos. Mas Emily, ela não pedia nada. Não tirava fotos, não contava a ninguém, apenas fazia. Naquela semana, uma reunião mudou o ritmo. Era quarta-feira, e Emily estava terminando um relatório quando um e-mail urgente pipocou na tela. Reunião com Logan Miller e o financeiro 34º andar, agora. O estômago dela deu um leve nó. Não era comum ser chamada para algo assim. Seu papel era nos bastidores, não na frente dos chefes. Pegou o bloquinho de anotações, ajustou o cabelo castanho preso num coque desleixado e subiu no elevador, o coração batendo um pouco mais forte. A sala de reuniões era intimidante. Uma mesa longa de madeira escura, cadeiras de couro, paredes cobertas por gráficos. Logan estava no comando, o terno impecável, a postura de quem dominava cada centímetro do espaço. "Vamos direto ao ponto", disse ele, a voz firme cortando o ar. "Os relatórios mostram crescimento, mas temos gastos que dá para cortar. Quero números e ideias." Os chefes de setor começaram a falar, jogando percentuais e justificativas no ar como se fossem granadas. Emily, sentada num canto, anotava tudo em silêncio, o lápis voando sobre o papel. Por um instante, sentiu o olhar de Logan sobre ela, rápido, mas afiado como uma lâmina. Quando a reunião acabou,
ela se levantou com os outros, aliviada por sair dali. Mas antes que chegasse à porta, a voz dele a parou. Emily! O corpo dela travou. Virando-se devagar, viu Logan encostado na mesa, braços cruzados, o rosto sem expressão. Vem comigo. Sem escolha, ela o seguiu até o escritório dele, o coração agora num galope discreto. A sala era um contraste com o resto da empresa. Limpa, minimalista, com uma estante cheia de livros de economia e uma vista que fazia Nova York parecer um tabuleiro de xadrez. Senta, disse ele, apontando para a cadeira de couro em frente à mesa. Ela obedeceu, segurando o bloquinho como um escudo. O que acha da empresa até agora? Perguntou ele, sentando-se do outro lado. A pergunta a pegou desprevenida. Eu gosto. É desafiador, mas estou aprendendo bastante. Ele assentiu, os olhos azuis fixos nos dela, como se buscasse algo mais. E seus planos? O que quer para o futuro? Emily hesitou. Por que o CEO se importava com isso? Quero crescer na área financeira, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez fazer uma pós-graduação algum dia, ter um emprego mais estável. Logan inclinou a cabeça, pensativo, como se pesasse cada sílaba. Então mudou de tom. Todas as noites eu te vejo lá fora ajudando aquelas pessoas. Ela congelou, o calor subindo ao rosto. O senhor vê? Minha janela dá para a rua, explicou ele, apontando o vidro atrás dele. Te observo todo dia. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Isso é um problema? Não, disse ele, balançando a cabeça. Só não entendo. Você gasta seu dinheiro, seu tempo, e não quer nada em troca. Por quê? Aliviada por não ser uma crítica, ela relaxou um pouco. Gosto de ajudar, respondeu simples. Mas por quê? Insistiu ele, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Emily deu de ombros, o olhar firme. Se eu estivesse no lugar deles, ia querer que alguém fizesse o mesmo por mim. É pouco, mas muda alguma coisa. Logan ficou em silêncio, os dedos entrelaçados, apenas a encarando. Depois de um instante perguntou, e você faz isso todo dia? Sim. Ele soltou um suspiro curto, murmurando algo que ela não ouviu antes de dizer, pode ir. Confusa, ela se levantou e saiu, fechando a porta com cuidado. Parada no corredor, tentou entender o que acabara de acontecer. Por que ele queria saber aquilo? Naquela noite, enquanto distribuía os lanches na calçada, Logan ainda a observava de cima. Marvin agradeceu com um aceno, Ellen enrolou-se melhor no cobertor e Paul guardou o suco no bolso rasgado da jaqueta. Emily sorria, mas Logan não via só o gesto, via a intenção. Isso não faz sentido, resmungou ele cruzando os braços. Pela primeira vez em muito tempo, algo ou alguém escapava da lógica que ele usava para explicar o mundo. E, quer admitisse ou não, aquilo o estava prendendo. O fim do mês chegou como uma onda silenciosa, trazendo alívio e tensão ao mesmo tempo. Emily Carter acordou naquela sexta-feira com o celular vibrando sobre a mesinha bamba do seu pequeno apartamento no Brooklyn. Era o alerta do banco. O primeiro salário da Miller Enterprises caíra na conta. Não era uma fortuna. Depois de anos pulando de emprego em emprego, qualquer estabilidade parecia um luxo. Mas dava para pagar o aluguel atrasado, quitar a conta de luz que piscava em vermelho e comprar comida decente para o mês. Sentada na cama, com o edredom velho embolado ao redor, ela fez as contas mentalmente, o rosto iluminado por um sorriso de quem finalmente respira um pouco mais leve. No trabalho, o dia passou num ritmo frenético. Richard, o chefe do financeiro, jogava tarefas como se fossem bolas de malabarismo, e Emily pegava todas sem reclamar. Entre planilhas e telefonemas, however, um pensamento teimava em ficar. Marvin, o senhor de barba grisalha que ela via toda noite, tremia sob aquele casaco marrom puído, as mãos enfiadas nos bolsos rasgados. Ellen dormia na calçada com um cobertor tão fino que parecia papel. E Paul, com seus tênis furados, falava de arrumar um emprego como se fosse um sonho distante. Emily sabia que podia fazer mais por eles, não com promessas vazias, mas com algo real. O salário na conta parecia queimar em sua mente. Quando o relógio marcou o fim do expediente, ela tomou uma decisão impulsiva. Em vez de ir direto ao mercadinho, desviou o caminho para uma loja de roupas baratas a poucas quadras dali. O lugar cheirava a naftalina
e tinha araras abarrotadas de casacos fora de moda. Emily escolheu um casaco azul escuro, quente e simples para Marvin, e um par de botas pretas que pareciam aguentar o inverno. Para Ellen, pegou um cobertor grosso, cinza, que ela enrolou nos braços como um presente. Para Paul e os outros, acrescentou meias, luvas e algumas peças básicas. Depois correu ao mercado e comprou pão fresco, queijo, frutas, o suficiente para um jantar que fosse mais que sobrevivência. Ao passar no caixa, a carteira ficou vazia, as notas e moedas trocadas por sacolas cheias, mas enquanto saía, o peito dela estava leve, como se carregasse um segredo bom. Na calçada em frente à Miller Enterprises, o grupo a esperava sob a luz fraca de um poste. "Emily, o que é isso tudo?" perguntou Marvin, os olhos arregalados ao ver as sacolas. Ela sorriu, ajoelhando-se para abrir os pacotes. "Hoje é especial", disse, entregando o casaco a ele. Marvin passou os dedos no tecido, a voz embargada. "Isso é demais, querida. Nem sei como agradecer." Ellen abraçou o cobertor como se fosse um tesouro, murmurando um "Deus te abençoe", quase inaudível. Paul, tentando manter a pose de durão, pegou as botas novas e disse, baixo, "Isso vai me ajudar a correr atrás de algo." "Valeu, Emily." Ela riu, dividindo o pão e o queijo. "Vocês fariam o mesmo por mim." A noite foi diferente. Em vez do silêncio pesado, havia risadas. Histórias trocadas entre mordidas. Emily sentou-se no cobertor de Marvin por um tempo, o frio da calçada subindo pelas pernas, mas o calor humano compensando tudo, até que olhou o celular e viu a hora. "Ops!" murmurou, percebendo um detalhe crucial. Não tinha dinheiro para o ônibus. Piscou algumas vezes, esperando que a solução caísse do céu, mas nada veio. "Beleza, vou a pé", decidiu, levantando-se com um suspiro. Disse boa noite ao grupo e começou a caminhada, o casaco azul desbotado puxado contra o vento que soprava mais forte. 30 minutos depois, as ruas estavam quase desertas, os postes jogando sombras longas no chão. Seus pés doíam nos sapatos de trabalho. Salto baixo, mas não feitos para longas distâncias. O frio mordia suas mãos, e ela esfregava os dedos tentando aquecê-los. Ainda faltava quase 1 hora até o Brooklyn. Então, um ronco suave de motor a fez parar. Um carro preto brilhante, com linhas elegantes, encostou ao seu lado. A janela desceu devagar, e lá estava Logan Miller, o rosto iluminado pela luz do painel, uma sobrancelha erguida. "Até onde você acha que vai andando?" perguntou, a voz firme, mas com um toque de incredulidade. Emily hesitou, o rosto corando de leve. "Para casa", respondeu, tentando soar casual, como se caminhar no frio fosse rotina. Ele olhou a estrada escura à frente. "É longe?" "Um pouco", admitiu ela, os ombros encolhendo. Após um silêncio curto, ele destrancou a porta do passageiro com um clique. "Entra." Ela abriu a boca para protestar. Pegar carona com o CEO não parecia boa ideia, mas o cansaço venceu. Entrou, e o calor do carro a envolveu como um cobertor. Logan dirigiu em silêncio por alguns minutos, o som do motor preenchendo o espaço. Então, olhou para ela. "Por que tá andando para casa?" "Sem motivo para mentir", ela disse. "Gastei todo o meu dinheiro." Ele apertou o volante, os nós dos dedos branqueando por um instante. "Você recebeu hoje?" "Sim." "E já gastou tudo?" Ela assentiu, olhando as luzes da cidade pela janela. "Com o quê?" perguntou ele, o tom mais curioso que acusador. Emily hesitou, depois respondeu simples. "Ajudando o sem-teto." O carro ficou em silêncio, o ar quase pesado. Logan virou a cabeça para ela, os olhos estreitos. "Você gastou seu salário inteiro com estranhos?" Ela riu, sem graça, o som leve cortando a tensão. "Quando você fala assim, parece loucura." "Por que é?" disse ele seco, mas sem maldade. Emily cruzou os braços, defensiva. "Não para mim." Ele respirou fundo, voltando os olhos para a estrada. "Tem dinheiro pro aluguel?" Ela deu um sorriso torto, desviando o olhar. "Não, mas eu me viro." Logan soltou uma risada curta, mais espanto que humor. "Você é mesmo?" Parou, como se procurasse a palavra. "Sou o quê?" insistiu ela, virando-se para ele. "Diferente", completou ele, a voz baixa, quase relutante. O resto da viagem foi quieto, mas não desconfortável. Quando chegaram ao prédio dela,
um edifício velho de tijolos com tinta descascando. Emily abriu a porta. Obrigada pela carona, Sr. Miller. Ele a encarou por um segundo. Se for gastar tudo de novo, me avisa. Eu te levo para casa. Ela riu, balançando a cabeça. Eu me viro. Antes de entrar, virou-se e disse suave. Boa noite, Sr. Miller, e obrigada por se importar. Ele ficou no carro, o motor ainda ligado, franzindo a testa enquanto a via desaparecer pela porta. Por um momento ficou parado, os faróis cortando a escuridão. Se importar, repetiu para si mesmo, quase como se testasse a palavra. Pela primeira vez em anos, Logan Miller percebeu que estava sentindo algo que não sabia nomear e que vinha daquela jovem de casaco azul que desafiava todas as suas regras. Logan Miller vivia numa bolha de precisão. Acordava às 5h30, tomava café preto sem açúcar, revisava relatórios antes do sol nascer e chegava a Miller Enterprises às 7h em ponto. Aos 38 anos, ele era um homem de hábitos rígidos, o tipo que planejava cada minuto do dia como se fosse uma guerra a vencer. O escritório no 35º andar era seu quartel-general. Paredes de vidro, móveis caros, uma estante com livros que ele lia por estratégia, não prazer. Resultados definiam sua vida, não sentimentos. Mas naquela segunda-feira, algo estava fora de lugar. Sentado à mesa, tamborilando uma caneta Montblanc contra um relatório, ele não conseguia focar. A culpa era de Emily Carter. A cena da sexta-feira não saía da cabeça dele. Emily andando sozinha no frio, o jeito hesitante com que aceitou a carona, a confissão de que gastara o salário inteiro com o sem-teto. O salário inteiro, repetiu mentalmente, os olhos fixos na janela. Ele crescera numa família de classe média em Chicago, onde cada centavo contava, mas também onde ninguém dava nada sem esperar algo em troca. Caridade, para ele, era marketing ou culpa disfarçada. Emily, porém, não se encaixava nisso. Era imprudente, sim, irresponsável até, mas havia uma sinceridade ali que ele não sabia calcular, e isso o irritava. Enquanto isso, Emily chegou ao trabalho como se nada tivesse mudado. Vestia um suéter cinza simples, o cabelo preso num coque bagunçado, e carregava a mesma caneca lascada de sempre. Cumprimentou os colegas com um bom dia discreto e sentou-se no cubículo, mergulhando nas planilhas do dia. Não tinha ideia de que, lá em cima, Logan a observava pela janela de vez em quando, os olhos seguindo-a como um cientista estudando um experimento. Você não pode ignorar isso, murmurou ele para si mesmo, a voz grave perdida no silêncio da sala. Após uma hora encarando números sem absorver nada, tomou uma decisão. Pegou o telefone interno e apertou um botão. Chame Emily Carter ao meu escritório. Agora. Emily estava revisando um relatório de despesas quando o recado chegou. O estômago deu um leve giro. De novo? Pensou, franzindo a testa. Por que o CEO a chamava tanto ultimamente? Ajustou o suéter, pegou o bloquinho e subiu ao 35º andar, os tênis gastos ecoando no chão polido do corredor. Ao entrar, viu Logan atrás da mesa, a expressão tão neutra que parecia esculpida em pedra. Feche a porta, disse ele, a voz firme. Ela obedeceu, sentindo o ar ficar um pouco mais denso. O senhor pediu para me ver? Perguntou, tentando manter a calma. Ele entrelaçou os dedos sobre a mesa e a encarou, os olhos azuis como lasers. Sim, quero entender uma coisa. Tudo bem. O quê? Por que você faz isso? Perguntou ele direto. Emily inclinou a cabeça confusa. É isso o quê? Gastar seu dinheiro ajudando pessoas que nunca vão te dar nada em troca. Ela piscou, surpresa. Então era sobre sexta-feira. O senhor realmente quer saber? Retrucou, cruzando os braços sobre o peito. Quero, disse ele, sem desviar o olhar. Emily respirou fundo, escolhendo as palavras. Faço porque posso. Vejo eles todo dia. O Marvin tremendo de frio, a Ellen dormindo na rua, o Paul tentando sair disso. Ninguém mais olha para eles. E se eu estivesse no lugar deles, ia querer que alguém me visse. Logan inclinou-se um pouco, os cotovelos na mesa. Mas você não tem obrigação de ajudar. E quem disse que precisa de obrigação para fazer o que é certo? Respondeu ela, o tom firme, mas sem desafio. O silêncio caiu como uma cortina. Logan a encarou e ela sustentou o olhar, os olhos castanhos brilhando com uma convicção quieta. Ele suspirou, recostando-se na cadeira, a mão esfregando o queixo.
Você é inacreditável. Emily deu um sorriso pequeno, quase brincalhão. Ouço isso de vez em quando. Ele passou os dedos pelo cabelo, como se tentasse resolver um enigma sem solução. Você sabe que não pode viver assim, né? Gastando tudo, andando no frio por aí. Eu sei, disse ela dando de ombros. Mas sempre me viro. Ele balançou a cabeça, um suspiro pesado escapando. Tá bem, pode voltar ao trabalho. Ela assentiu e virou-se para sair, mas a voz dele a parou na porta. Se precisar de dinheiro, me avisa. Eu cubro seu transporte. Emily virou-se surpresa. Isso é sério? É, respondeu ele, os olhos fixos nos dela. Ela hesitou, o orgulho lutando com a lógica. Agradeço, Sr. Miller, mas eu me viro sozinha. Foi o que pensei. Mas sexta você estava no meio da rua porque gastou tudo com estranhos. Retrucou ele, seco. Ela abriu a boca para argumentar, mas fechou. Ele tinha um ponto. Se acontecer de novo, eu penso no caso, disse por fim, saindo antes que ele pudesse insistir. Nos dias seguintes, Logan não conseguia evitar. Passava os olhos por Emily no andar de baixo, notando como ela ria baixo com um colega, como ajudava Richard sem alarde, como carregava aquela caneca lascada como se fosse um troféu. E toda noite, lá estava ela na calçada entregando lanches com o mesmo sorriso. Na sexta, porém, algo mudou. Uma chuva forte começou a cair quando Emily saiu do prédio. O céu cinza despejando água como se quisesse afogar a cidade. Ela abriu seu guarda-chuva, um modelo barato torto de um lado, e caminhou em direção ao mercadinho. Logan, saindo pela entrada principal, a viu e parou. Antes que pensasse direito, estava no carro, dirigindo até ela. Encostou ao lado, abaixou a janela. Vai mesmo sair nessa chuva? Ela virou-se surpresa, a água pingando do guarda-chuva. Vou, respondeu, firme. Ele suspirou, destrancando a porta. Entra. Isso tá virando rotina? Perguntou ela, um leve sorriso brincando nos lábios. Não complica, só entra. Rindo baixo, ela fechou o guarda-chuva e entrou, o banco de couro ficando úmido. O silêncio no carro era cortado pelo tamborilar da chuva. Após alguns minutos, Logan falou. Já pensou em pedir um aumento? Emily franziu a testa. O quê? Seu salário não tá dando, claramente. Já pediu? Ela riu surpresa. Preciso de pelo menos 1 ano aqui para pensar nisso. Talvez não, disse ele dando de ombros. O que quer dizer? Que você pode valer mais do que imagina. Ela piscou, sem saber se era elogio ou provocação. Antes que pudesse perguntar, chegaram ao prédio dela. A chuva ainda caía forte, o som abafando o mundo. Por que tá fazendo isso, Sr. Miller? Perguntou ela, a mão na maçaneta. Ele virou-se para ela, os olhos mais suaves que o usual. Porque pela primeira vez eu quero te entender. O peito dela apertou, uma sensação nova e confusa. Boa noite, disse, saindo rápido. Obrigada pela carona. Ele a viu entrar no prédio, o guarda-chuva torto pingando na escada. Ficou no carro por mais 1 minuto, o motor ronronando. Então, sorriu. Um sorriso raro, quase imperceptível. Emily Carter estava mexendo com ele, e ele não sabia o que fazer com isso. Logan Miller nunca fora um homem de dúvidas. Criado em Chicago, filho de um contador e uma dona de casa, aprendera cedo que o mundo era uma equação. Esforço igual a recompensa. Aos 38 anos, ele transformara essa lógica num império bilionário, a Miller Enterprises, onde cada decisão era fria, cada risco calculado. Em seu escritório, no 35º andar, cercado por vidro e silêncio, ele se sentia no controle, até Emily Carter aparecer. Nos últimos dias, ela se tornara uma variável que ele não conseguia resolver. Não era só o ritual com o sem-teto ou as caronas improvisadas. Era o jeito dela, a risada baixa que ecoava no andar de baixo, os rabiscos no bloquinho que ele vira de relance, a forma como ajudava sem esperar nada. Ele notava tudo, mesmo sem querer. Naquela segunda-feira, Logan tomou café preto na sacada do seu apartamento em Manhattan, o skyline da cidade se estendendo como um mapa de conquistas. Mas sua mente não estava nos números da semana. Estava em Emily, na forma como ela dissera, obrigada por se importar, na sexta, com a chuva caindo ao fundo. Se importar, repetiu ele, o copo quente nas mãos. Era uma palavra que não usava há anos, desde que enterrara os laços frágeis da infância para construir algo sólido. Ainda assim,
Ali estava ele, pensando numa assistente de casaco azul que desafiava suas regras. No andar financeiro da empresa, Emily seguia sua rotina. Chegou às 8 horas, o metrô ainda fresco na memória, e sentou-se no cubículo com um suspiro. O dia começou com Richard jogando uma pilha de papéis na mesa dela. Preciso disso até o meio-dia, disse ele já saindo para uma ligação. Ela assentiu, pegando o lápis com a calma de quem está acostumada a correr contra o tempo. Entre linhas de números e anotações, however, reparou em algo. Logan passava pelo andar mais vezes que o normal. Não falava com ela, mas os olhos dele, azuis, afiados, a encontravam por um instante antes de seguirem adiante. Ela balançava a cabeça, tentando ignorar, mas uma vozinha interna perguntava: por que ele está fazendo isso? A resposta veio à tarde. Emily revisava um relatório quando o telefone interno tocou. Sr. Miller quer você no escritório dele. Agora, disse a assistente do outro lado. O estômago dela deu um giro leve. Tá bem, respondeu, levantando-se com o bloquinho na mão. Subiu ao 35º andar, o elevador parecendo mais lento que nunca. Ao entrar, viu Logan de pé perto da janela, as mãos nos bolsos do terno cinza impecável, olhando a cidade como um rei inspecionando seu reino. Feche a porta, disse ele, sem se virar. Ela obedeceu, o clique ecoando no silêncio. O senhor pediu para me ver? Perguntou a voz firme apesar do nervosismo. Ele virou-se, os olhos fixos nos dela. Sim. Senta. Ela ocupou a cadeira de couro, o bloquinho no colo como um apoio. Quero entender você, disse ele direto, sentando-se na borda da mesa em vez da cadeira. Emily franziu a testa. Entender o quê? Por que você faz o que faz? Gastar seu dinheiro, seu tempo, com pessoas que não te conhecem. Ela respirou fundo, já sabendo aonde isso ia. Já falamos sobre isso, Sr. Miller. Sim, mas eu ainda não entendi, retrucou ele, inclinando-se um pouco. Você disse que faz porque pode, porque quer. Mas ninguém vive assim por tanto tempo sem querer algo. O quem disse que eu quero algo? Respondeu ela, os braços cruzando-se sobre o suéter cinza. Todo mundo quer, insistiu ele, a voz mais baixa, quase desafiadora. Emily sustentou o olhar dele, os olhos castanhos brilhando com algo que não era raiva, mas certeza. Não eu. Faço porque vejo o Marvin todo dia, com aquele casaco que não esquenta mais nada. Porque a Ellen merece dormir sem tremer. Porque o Paul ainda acredita que pode sair daquilo, mesmo que ninguém mais acredite. Não é sobre obrigação, Sr. Miller. É sobre ver alguém. Logan ficou em silêncio, os dedos tamborilando na mesa por um instante. E você vê eles todo dia? Todo dia, confirmou ela. Ele passou a mão pelo queixo, os olhos estreitos como se tentasse montar um quebra-cabeça. Você é um risco ambulante, sabia? Gasta tudo, fica sem nada para você. Eu me viro, disse ela, dando de ombros com um leve sorriso. Como na sexta, andando no frio? Retrucou ele, um toque de sarcasmo na voz. Ela riu baixo, o som inesperado na sala séria. Tá bem, nem sempre funciona. Logan balançou a cabeça, quase sorrindo apesar de si mesmo. Se precisar de ajuda, me avisa. Não quero te ver no meio da rua de novo. Eu disse que me viro, insistiu ela, mas o tom dele cortou o ar. E eu disse que te ajudo se precisar. Ela hesitou, o orgulho lutando com a lógica. Obrigada, mas eu dou conta. Ele a encarou por mais um segundo. Depois assentiu. Pode ir. Emily levantou-se, mas antes de sair ele falou. Você é diferente, Emily. Ela parou a mão na maçaneta e virou-se. Diferente como? Não sei ainda, admitiu ele, os olhos mais suaves que o usual. Mas estou tentando descobrir. Ela saiu sem responder, o peito apertado com uma mistura de confusão e algo que não queria nomear. No corredor, respirou fundo, tentando apagar o olhar dele da mente. Nos dias seguintes, Logan não conseguia evitar. Via Emily no trabalho, ajudando um colega com uma planilha, rindo de algo bobo, carregando aquela caneca lascada como se fosse parte dela. E toda noite, lá estava ela na calçada, sob o poste, entregando lanches com o mesmo sorriso. Na sexta, however, algo mudou. Uma chuva forte caiu sobre Nova York, o tipo que encharca em segundos. Emily saiu do prédio com o guarda-chuva torto, o vento virando-o do avesso. Logan, saindo para o carro, a viu lutando contra a tempestade. Sem pensar duas vezes,
Dirigiu até ela e abaixou a janela. Vai encarar essa chuva sozinha? Ela riu, o cabelo grudando no rosto. Parece que sim. Ele destrancou a porta. Entra. Isso tá virando hábito? Brincou ela, mas entrou, o guarda-chuva pingando no chão do carro. O silêncio foi preenchido pelo som da chuva contra o vidro. Após alguns minutos, ele perguntou: já pensou em pedir um aumento? Ela virou-se surpresa. O quê? Você trabalha bem. Seu salário não tá acompanhando. Já pediu? Não, disse ela rindo. Tô aqui há pouco tempo. Tempo não importa se você é boa, retrucou ele, os olhos na estrada. E sou? Perguntou ela, meio séria, meio provocadora. Ele virou-se para ela, o canto da boca subindo. Acho que sim. Chegaram ao prédio dela, a chuva ainda castigando o mundo lá fora. Por que tá fazendo isso? Perguntou ela, a voz suave. Ele hesitou, então respondeu: porque você me faz querer entender algo que eu não sei. Ela saiu do carro, o coração batendo num ritmo novo. Boa noite, Sr. Miller. Obrigada. Ele a viu subir as escadas, o guarda-chuva torto na mão. Ficou parado, o motor ronronando, e murmurou para si mesmo: o que você está fazendo comigo, Emily? Pela primeira vez, Logan sentiu o controle escorregar, e não odiou isso tanto quanto esperava. Logan Miller sempre viu a vida como um jogo de xadrez. Cada peça tinha um lugar, cada movimento era planejado, e ele jogava para vencer. Aos 38 anos, construíra a Miller Enterprises com essa mentalidade: antecipar, controlar, dominar. Sentado em seu escritório no 35º andar, com Nova York esticada como um tabuleiro abaixo dele, ele se sentia no topo, até Emily Carter entrar na equação. Ela não era uma peça que ele sabia mover. Nos últimos dias, Logan começara a reparar em detalhes que antes ignorava. O jeito como ela mordia o lápis enquanto pensava, a calma com que lidava com as broncas de Richard, o sorriso que dava aos colegas sem esperar nada em troca. Era como se ela vivesse num mundo paralelo, onde as regras dele não valiam. Naquela terça-feira, Logan decidiu agir. Passara a manhã em reuniões, o café preto esfriando na xícara, mas sua cabeça estava em Emily. Ele sabia que ela era boa, melhor que muitos no financeiro, mas ela não parecia saber disso. Vamos ver do que ela é capaz, murmurou pegando o telefone interno. Mark, vem aqui, disse ao diretor financeiro. Minutos depois, Mark entrou, um homem de terno amarrotado e óculos tortos. Sim, Sr. Miller. Quero um relatório sobre os custos operacionais do último trimestre, detalhado. Pronto até sexta, ordenou Logan, a voz cortante. Mark assentiu. Sem problema. E coloca Emily Carter na equipe, acrescentou Logan, recostando-se na cadeira. Mark hesitou, ajustando os óculos. Emily Carter? A assistente? Sim, disse Logan, os olhos fixos no diretor. Ela é nova. Tem certeza que aguenta? Quero ver o que ela faz com isso, respondeu ele, cruzando os braços. Mark abriu a boca para argumentar, mas o olhar de Logan o calou. Tá bem, vou avisar o time. Quando ele saiu, Logan ficou sozinho, tamborilando os dedos na mesa. Não era só curiosidade, era um teste. Se Emily fosse tão boa quanto ele suspeitava, precisava de um empurrão para provar. No andar de baixo, Emily estava terminando uma planilha quando o e-mail chegou. Relatório de custos operacionais. Equipe, Mark, Julia, Emily Carter. Ela leu 2 vezes, o lápis parando no ar. Eu? Murmurou, franzindo a testa. O coração deu um salto leve. Não de medo, mas de surpresa. Antes que pudesse processar, outro e-mail pipocou. Meu escritório. Agora. LM. Suspirando, ela pegou o bloquinho e subiu ao 35º andar, o elevador subindo com um zumbido baixo. Ao entrar, viu Logan atrás da mesa, uma xícara de café na mão, o rosto neutro. Feche a porta, disse ele. Ela obedeceu, sentindo o ar ficar mais pesado. Sr. Miller, esse e-mail... Meu nome está no projeto, foi um erro? Ele tomou um gole de café, os olhos fixos nos dela. Que erro? Eu sou só assistente, respondeu ela, o tom hesitante. Geralmente, esse tipo de coisa é para os mais experientes. Agora é para você, disse ele dando de ombros. Emily inclinou a cabeça, desconfiada. Isso é um teste? Logan deixou o canto da boca subir num sorriso quase imperceptível. E se for? Por quê?
perguntou ela, cruzando os braços. Ele se levantou, contornando a mesa para ficar mais perto. Porque acho que você é melhor do que pensa. Quero ver se tô certo. Ela piscou, as palavras dele ecoando na cabeça. Não sei se consigo, admitiu baixo. Você não precisa saber. Só precisa fazer, retrucou ele, a voz firme, mas sem rispidez. A semana virou um turbilhão. O projeto era maior que qualquer coisa que Emily já enfrentara. Números brutos do trimestre, relatórios antigos para cruzar, gráficos para montar. Ela passou noites acordada no apartamento, o laptop iluminando o quarto escuro, papéis espalhados na cama. Mas, aos poucos, começou a gostar. Era como um quebra-cabeça. Difícil, mas possível. Na quinta, enquanto ajustava uma tabela, um e-mail de Logan chegou. Relatório pronto? Quase, respondeu ela, os dedos voando no teclado. Segundos depois, meu escritório. Agora. Respirando fundo, ela subiu, o rascunho impresso nas mãos trêmulas. Logan estava sentado, revisando algo na tela, mas ergueu os olhos quando ela entrou. Senta, disse, apontando a cadeira. Ela entregou o relatório, o papel tremendo um pouco. Ele pegou, leu em silêncio por alguns minutos, o rosto indecifrável. É melhor do que eu esperava, disse por fim, jogando o papel na mesa. Emily ergueu uma sobrancelha. Isso é um elogio? Você decide, respondeu ele, o tom seco, mas com um brilho nos olhos. Ela riu baixo, relaxando um pouco. A apresentação é amanhã. Tá pronta? Perguntou ele, inclinando-se para a frente. Ela hesitou, mas assentiu. Acho que sim. Ele a encarou por mais um instante. Bom trabalho, Emily. Ela congelou. O elogio, direto, sem rodeios, era novo vindo dele. Obrigada, senhor. Miller disse sincera, sentindo um calor subir ao peito. Ele assentiu, voltando ao computador. Se precisar de algo amanhã, me avisa. Emily saiu, o coração leve, mas acelerado. Pela primeira vez, alguém havia além do cubículo, e esse alguém era Logan Miller. Na sexta, a apresentação chegou. A sala do conselho era intimidadora. Uma mesa oval de mogno, cadeiras altas, rostos sérios em ternos caros. Logan estava à cabeceira, o olhar fixo nela enquanto Mark a apresentava. Emily Carter vai mostrar os números, disse o diretor passando a palavra. Ela respirou fundo, o projetor aceso atrás dela. Falou sobre custos, apontou desperdícios, sugeriu cortes com base nos dados. A voz começou trêmula, mas ganhou força. Mostrou gráficos, respondeu perguntas. Sentiu o peso dos olhares. Quando terminou, o silêncio pairou por alguns segundos, longo o suficiente para ela duvidar de tudo. Então, um dos conselheiros bateu palmas, seguido pelos outros. Excelente trabalho, disse uma mulher de cabelo grisalho. Emily sorriu, o alívio misturado com orgulho. Logan a olhou do outro lado da mesa, os olhos azuis brilhando com algo que não era só aprovação. Bem feito, Carter, disse ele, a voz firme. Ela assentiu, o peito quente. Pela primeira vez, acreditou que podia ser mais. Na segunda, Emily encontrou um envelope na mesa. Dentro, um bônus em dinheiro e um bilhete. Bom trabalho na apresentação. Considere isso um incentivo. LM. Ela prendeu o fôlego, os olhos arregalados. Antes que pudesse reagir, Logan apareceu ao lado do cubículo, mãos nos bolsos. Bom dia, Carter. Sr. Miller, isso é um bônus? Perguntou ela, ainda segurando o envelope. Sim. Por quê? Porque você merece, respondeu ele simples, mas com peso. O olhar dele era direto, quase desafiador, como se dissesse que ela não podia negar. Obrigada, disse ela, a voz suave, tocada por algo que não esperava. Ele assentiu e se afastou. Mas Emily ficou ali, o envelope nas mãos, sentindo que algo entre eles mudara, algo que ela não sabia nomear, mas que não podia ignorar. Emily Carter nunca buscou os holofotes. Cresceu numa cidade pequena em Ohio, filha de uma costureira e um mecânico, onde aprendeu cedo que o trabalho duro valia mais que promessas. Aos 26 anos em Nova York, ela mantinha essa essência. Chegava ao cubículo na Miller Enterprises com o mesmo suéter cinza, a caneca lascada e uma determinação quieta. Após a apresentação da semana passada, however, algo mudara. O
bônus de Logan ainda estava na bolsa dela, intocado, e os colegas a olhavam diferente, com respeito, curiosidade, até um pouco de inveja. Ela não sabia como lidar com isso. Naquela segunda, enquanto digitava um relatório, sentiu um peso novo, o de ser vista. Logan Miller, por outro lado, estava acostumado a ser o centro das atenções. No 35º andar, ele comandava a empresa como um maestro, cada gesto preciso, cada palavra calculada. Mas, desde que Emily entrara em sua órbita, algo em seu ritmo mudara. Ele a chamava para reuniões menores, pedia opiniões sobre números que outros ignoravam, a observava com uma intensidade que não explicava. Naquela tarde, enquanto lia um contrato, ouviu uma risada baixa vindo do andar de baixo. Era ela, ajudando um colega com uma planilha. Ele deixou a caneta parar, os olhos fixos na janela. "O que você está fazendo comigo, Carter?" murmurou, quase como se ela pudesse ouvir. Naquela noite, Emily seguiu o ritual. Saiu do prédio, passou no mercadinho e atravessou a rua com as sacolas. Marvin a cumprimentou com um aceno, o casaco novo que ela dera a ele, já marcado pelo pó da cidade. "Trouxe granola de novo?" perguntou ele sorrindo. "E suco?" respondeu ela, ajoelhando-se para dividir os itens. Ellen pegou sua parte com um "obrigada, querida", enquanto Paul guardou uma barra no bolso, os olhos distantes. Logan, saindo para o carro, parou ao vê-la. Antes que pensasse, dirigiu até a calçada e abaixou a janela. "Vai continuar fazendo isso mesmo com o bônus?" perguntou o tom leve, quase provocador. Ela riu, surpresa. "Claro." Ele a encarou por um instante. Então destrancou a porta. "Entra." "O quê?" "Quero ver isso de perto", disse ele, simples. Hesitante, Emily entrou e Logan estacionou perto do grupo. Marvin ergueu uma sobrancelha, desconfiado. "Você é o chefe da Emily?" "Sim", respondeu Logan, braços cruzados, a postura firme mesmo fora do terno. "Nunca imaginei um cara de gravata por aqui", brincou Marvin. "Surpresa", retrucou Logan, seco. Emily segurou o riso enquanto entregava os lanches, mas notou algo. Logan prestava atenção. Via os agradecimentos, o alívio nos rostos, o impacto pequeno, mas real. Ao terminarem, ela perguntou: "E aí, o que achou?" "É diferente de perto", admitiu ele pensativo. "Ajudar é bom. Deveria tentar." Ele ergueu uma sobrancelha. "Não empurra." A semana seguiu com uma tensão nova entre eles. No trabalho, trocavam olhares rápidos, conversas curtas que deixavam Emily inquieta. Mas nem tudo era simples. Na quarta, ela revisava documentos quando um e-mail urgente chegou. "Reunião agora, sala 3. Franzindo a testa, foi até lá. O diretor financeiro, Mark, estava à mesa com o gerente, Richard, e 2 supervisores. O clima pesado. "Senta", disse Mark, o tom sério. "O que está acontecendo?" perguntou ela, o estômago apertando. Ele jogou papéis na mesa. "Esses são seus relatórios da semana passada." Ela assentiu. "E esses?" continuou ele, mostrando outros. "São da auditoria. Tem discrepâncias graves." Emily sentiu o chão sumir. "Como assim?" "Você está sendo acusada de manipular dados", disse Richard, os olhos frios. "Isso é um erro", exclamou ela, pegando os papéis. Os números estavam alterados, valores que ela nunca tocara. "Não fui eu", Mark suspirou. "Desculpe, Emily, mas o conselho decidiu te suspender até investigarmos." "Suspensa?" repetiu ela, a voz falhando. "É o procedimento", disse ele, evitando seu olhar. Horas depois, ela saiu do prédio com uma caixa nas mãos. Laptop, caneca, bloquinho. Os olhos dos colegas queimando suas costas. Então, uma voz a chamou. "Emily!" Logan corria até ela, a gravata solta, o rosto tenso. "Você sabe", murmurou ela. "Que diabo está acontecendo?" "Fui suspensa." "Acham que manipulei dados", disse ela, o tom amargo. Os olhos dele escureceram. "Isso é ridículo." "Eu sei, mas não tenho como provar agora." Ele cruzou os braços. "Quem revisou seus relatórios?" "Richard e um supervisor. Mas eu juro, Logan, não fiz nada." "Eu acredito em você", disse ele, a voz firme como aço. Ela piscou, surpresa. Ele respirou fundo. "Me dá um tempo. Vou resolver isso." "Você não pode se meter", protestou ela. "Pode me prejudicar." Ele deu um meio sorriso.
Acha que eu ligo para isso? Sem resposta, ele se aproximou. Não vá embora. Isso não acabou. Ela assentiu, confiando nele apesar de tudo. 2 dias depois, em casa, Emily encarava o teto do quarto, a caixa da empresa ainda no canto. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Achei algo. Esteja no escritório amanhã. LM. O pulso dela acelerou. Na manhã seguinte, voltou a Miller Enterprises, o estômago em nós. Olhares a seguiam no corredor, mas ela os ignorou. Ao entrar no escritório de Logan, viu Richard e o supervisor ali, pálidos. Logan, atrás da mesa, disse: "Senta." Ela obedeceu. "Por que não conta para ela o que descobrimos?" disse ele a Richard, o tom cortante. O gerente engoliu em seco. "Houve um erro. Um arquivo foi trocado na revisão e pareceu que você alterou os dados. Foi falha nossa." Emily sentiu alívio e raiva se misturarem. "Então me suspenderam por nada?" perguntou a voz tremendo. O supervisor baixou os olhos envergonhado. Logan bateu na mesa, fazendo os dois se encolherem. Uma decisão idiota. Quase arruinaram a carreira dela por incompetência. Virou-se para Richard. "Quero um pedido formal de desculpas e um relatório detalhando isso." Então, para Emily, "Pode voltar ao trabalho." "Sério?" "Sério", confirmou ele. "E honestamente me surpreende que ainda queira ficar depois disso." Ela sorriu, um brilho nos olhos. "Não desisto fácil." Ele retribuiu o sorriso, pequeno, mas genuíno. "Percebi." Naquela noite no apartamento, Emily abriu o bônus de Logan e guardou o dinheiro numa gaveta. Não era sobre o valor, mas sobre o que significava. Ele acreditava nela. Deitada na cama, pensou no olhar dele, na forma como ele a defendera. Algo estava crescendo entre eles. Algo que ela não podia mais negar, mesmo que tentasse. Emily Carter voltou ao trabalho na Miller Enterprises com um misto de alívio e determinação. A suspensão fora um soco no estômago, mas o apoio de Logan Miller a trouxera de volta. E isso mudava tudo. Naquela segunda, ela chegou ao cubículo com o mesmo suéter cinza, a caneca lascada na mão, mas algo no jeito dela era diferente. Os colegas a cumprimentavam com acenos hesitantes, o respeito misturado à curiosidade. "Bom ter você de volta", disse Julia, uma analista do financeiro com um sorriso tímido. "Valeu", respondeu Emily, sentando-se para mergulhar nas planilhas. Ainda sentia os ecos da acusação, os olhares, os rumores, mas estava decidida a seguir em frente. No 35º andar, Logan estava em seu elemento. O escritório era um refúgio de ordem. A mesa limpa, os livros alinhados, a vista da cidade como um lembrete do que ele conquistara. Mas desde a confusão com Emily, algo nele estava fora de sintonia. Ele a defendera sem hesitar, enfrentara o conselho, exigir a justiça. Não era só por ela ser boa no trabalho, era pessoal. Naquela manhã, enquanto tomava café preto na sacada do apartamento, pensara nela. O jeito como sustentara o olhar dele no meio da crise, a força quieta que o pegara desprevenido. "Você tá me mudando, Carter", murmurou, o vapor do café subindo no ar frio. No andar de baixo, Emily notava Logan com mais frequência. Ele aparecia em reuniões do financeiro, pedia relatórios diretamente a ela, fazia perguntas que antes passariam por Richard. Na quarta, enquanto ela revisava um documento, ele parou ao lado do cubículo. "Carter, tem 1 minuto?" perguntou, mãos nos bolsos do terno cinza. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Claro, Sr. Miller." "Meu escritório", disse ele, já se afastando. Subindo ao 305º andar, ela fechou a porta atrás de si, o coração batendo um pouco mais rápido. Logan estava encostado na mesa, uma xícara na mão. "Senta", ofereceu, apontando a cadeira. Ela obedeceu, o bloquinho no colo. "Como tá sendo voltar?" perguntou ele direto. "Tá tudo bem", respondeu ela hesitante. "Tá mesmo?" insistiu ele, os olhos azuis perfurando os dela. Emily suspirou, cedendo um pouco. "Tá sendo estranho. As pessoas me olham diferente." "Porque você provou que é boa", disse ele simples. Ela deu um sorriso torto. "Ou porque acham que tenho o CEO do meu lado." Logan inclinou a cabeça, um leve sorriso brincando nos lábios. "E tem." O rosto dela esquentou, mas ela sustentou o olhar. "Parece que sim." Ele riu baixo, o som raro enchendo a sala. "Você merece mais que isso, Emily, não se esqueça." Ela assentiu, tocada. "Obrigada por me defender." "Não foi favor",
retrucou ele. Foi o certo. Na sexta, however, Logan mudou o tom. Enquanto Emily respondia e-mails, o celular vibrou com uma mensagem dele. Jantar hoje, você vem. Ela franziu a testa, os dedos parando no teclado. É um convite ou ordem? Digitou meio brincando. Ordem, veio a resposta seca. Rindo baixo, ela respondeu. Qual a ocasião? Celebrar tirar você daquela confusão. Então é para me lembrar que te devo? Exato. Te vejo às 8. Mando o endereço. Fechando os olhos, ela sabia que era arriscado, mas digitou. Tá bem. O resto do dia passou num borrão. A mente dela girando entre trabalho e o que aquele jantar podia significar. Chegou ao restaurante cedo, um lugar discreto no Upper East Side, com luzes suaves e mesas de madeira polida. Vestia um vestido preto simples, o mais arrumado que tinha, mas ainda se sentia fora de lugar entre os clientes de ternos caros e joias brilhantes. Logan já estava lá, numa mesa ao fundo, o terno trocado por uma camisa cinza que suavizava sua postura de CEO. Pontual, gosto disso, disse ele sorrindo leve ao vê-la. Esse lugar é chique demais para mim, brincou ela sentando-se. Queria impressionar, respondeu ele, erguendo o copo de vinho. Me impressionar? Parece que sim, disse ele, o tom leve, mas os olhos intensos. O rosto dela esquentou e ela mudou de assunto. Por que esse jantar de verdade? Ele recostou-se, o vinho girando no copo. Queria ver como você tá depois de tudo. Tô bem, disse ela firme. Tá mesmo? Insistiu ele como sempre. Ela riu baixo. Tá bom, foi horrível, mas passou. E agora? Perguntou ele, inclinando-se um pouco. Agora acho que sou mais forte do que imaginava, admitiu ela, os olhos encontrando os dele. Logan sorriu genuíno. Você é. A tensão no ar mudou. Algo quente e elétrico se formando entre eles. O jantar fluiu fácil depois disso. Falaram de trabalho, de Nova York, trocaram histórias leves. Fora do escritório, Logan era menos rígido, o humor seco fazendo ela rir mais do que esperava. Quando a conta chegou, Emily pegou a bolsa, mas ele a parou com um olhar. Nem pensa em pagar. Posso dividir, protestou ela. Não, isso é comigo, disse ele firme. Saindo do restaurante, o ar frio de Nova York os envolveu. Antes que ela chamasse um táxi, Logan segurou seu braço, a voz baixa. Gostei dessa noite. Se foi só um jantar, não se acostume, respondeu ela, o pulso acelerando. Tarde demais, retrucou ele, o sorriso voltando. Ela entrou no táxi antes que pudesse responder, o coração batendo num ritmo que não reconhecia. Naquela noite, deitada na cama, repensou cada palavra, cada olhar. Algo estava mudando, e ela não sabia se estava pronta. Na segunda, o escritório parecia diferente. Emily sentia Logan a observando, mesmo estando ocupada com relatórios. Os colegas cochichavam, os rumores sobre a suspensão ainda frescos. Na pausa para o café, ele apareceu ao lado dela. Acompanhe o CEO ao café? Perguntou casual. Isso é um convite? Ordem, corrigiu ele, smirking. Foram juntos, sob olhares curiosos, e sentaram-se num canto. Emily, quero você em mais reuniões executivas, disse ele direto. Ela quase derrubou o café. O quê? Você tem potencial. Quero ver até onde vai. E se eu não quiser? Perguntou ela, hesitante. Me dá um motivo, desafiou ele. Ela ficou em silêncio, o medo de falhar pesando. Tá com medo, apontou ele. Não gosto de errar, admitiu ela baixo. Então aprenda a errar sem medo, disse ele, simples. Ela sabia que ele tinha razão. Nos dias seguintes, Logan cumpriu a promessa. Emily entrou em reuniões importantes, deu opiniões tímidas que cresceram em confiança. Aos poucos, sua imagem na empresa mudou, de assistente a alguém com voz. Na sexta, outra mensagem. Jantar hoje? Desta vez ele perguntava. Ela hesitou, sabendo que dizer sim era um passo além. Não posso hoje, respondeu, o peito apertado. Entendido. Mas um dia você vai dizer sim, retrucou ele. Deitada na cama depois, ela fechou os olhos e admitiu para si mesma. Ele estava certo. A questão era quando, e o que aconteceria depois. Emily Carter nunca imaginou que sua vida na Miller Enterprises tomaria esse rumo. Quando aceitara o emprego meses atrás, tudo o que queria era estabilidade. Pagar o aluguel, comer algo além de macarrão instantâneo, talvez guardar uns trocados para um futuro incerto.
Agora ali estava ela, sentada no cubículo com o suéter cinza de sempre, sentindo o peso de algo muito maior. A suspensão fora um pesadelo, o jantar com Logan uma curva inesperada, e recusar o último convite dele só aumentara a confusão. Naquela quarta-feira, enquanto pegava café no refeitório da empresa, o cheiro de grãos torrados misturado ao burburinho dos colegas, ela tentava se concentrar no trabalho. Mas então, uma presença familiar se aproximou. "Café preto sem açúcar", disse Logan Miller, parando ao lado dela com um copo na mão, a voz grave cortando o ruído. Ela sorriu pegando o dela. "Se eu mudar o pedido, você surta?" "Não, mas fico desapontado", respondeu ele, o canto da boca subindo num sorriso quase imperceptível. Rindo baixo, ela apontou para uma mesa isolada no canto. "Quer companhia?" perguntou, surpreendendo a si mesma. Ele assentiu, e os dois se sentaram, o barulho do refeitório virando um fundo distante. Por um momento, pareceram só duas pessoas comuns. Não o CEO e a assistente, mas Logan e Emily. Então, ele quebrou o silêncio. "Por que recusou o jantar?" A pergunta a pegou desprevenida. Ela girou o copo nas mãos, o calor aquecendo os dedos. "Porque seria uma péssima ideia", respondeu, os olhos fixos no líquido preto. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como sempre fazia. "Por quê?" "Porque você é meu chefe", disse ela, cruzando os braços, a voz firme, mas com um tremor sutil. Logan tomou um gole de café, os olhos nunca deixando os dela. Isso nunca foi problema antes. O rosto dela esquentou, as palavras dele acertando um ponto que ela tentava ignorar. "Não dificulte", pediu ela, baixo. "Não sou eu que estou dificultando", retrucou ele, o tom calmo mas carregado. Emily suspirou, o ar saindo pesado. "Logan, a gente sabe que isso não pode rolar." Ele ficou em silêncio por um instante, o copo parado na mão. "E se eu quisesse que rolasse?" perguntou a voz mais baixa, os olhos azuis brilhando com algo que ela não queria nomear. O peito dela apertou, o som do nome dele na própria boca ecoando na cabeça. "Aí seria problema seu", respondeu, forçando um sorriso leve para quebrar a tensão. Levantou-se pegando o café. "Tenho trabalho para fazer." Ele a deixou ir sem insistir, mas o olhar dele a seguiu até a porta, uma promessa silenciosa de que aquilo não acabaria ali. Naquela noite no apartamento, Emily jogou-se na cama, os sapatos ainda nos pés. O teto rachado do quarto parecia zombar dela enquanto repassava a conversa. "Ele quer que role", murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. Sabia que Logan não desistia fácil. Era assim que construíram um império. Mas ela era teimosa sim, mas também prática. Um romance com o chefe era um risco que não podia pagar. Ou podia. O sono não veio fácil, os pensamentos girando entre o que sentia e o que deveria fazer. Nos dias seguintes, evitou encontros casuais com ele, mergulhando no trabalho como refúgio. Mas Logan não recuava. Passava por ela no corredor, trocava olhares que duravam segundos demais, deixava a atenção crescer sem forçar. Na sexta, enquanto revisava um relatório, o celular vibrou. "Meu escritório, agora", dizia a mensagem dele. Revirando os olhos, ela subiu ao 35º andar, o coração batendo num ritmo que tentava ignorar. Ao entrar, viu Logan perto da janela, as mãos nos bolsos olhando a cidade como se procurasse respostas no horizonte. "Precisa de algo, Sr. Miller?", perguntou, tentando soar profissional. Ele virou-se, os olhos fixos nos dela por um longo momento. "Quanto tempo você vai fingir que não sente o que eu sinto?" A pergunta a acertou como um soco, direta e sem aviso. "E o que você acha que eu sinto?", retrucou ela, cruzando os braços, a voz firme, apesar do tremor interno. "Acho que você sente o mesmo que eu", disse ele, um sorriso sutil nos lábios como se soubesse algo que ela negava. Emily desviou o olhar, o calor subindo ao rosto. "Isso não pode acontecer, Logan." Ele deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. "Por quê?" "Porque você é meu chefe", repetiu ela, as palavras saindo mais fracas que antes. "E isso é errado para quem? Pros outros ou para você?", perguntou ele, a voz baixa, desafiadora. Ela ficou sem resposta, o argumento desmoronando sob o peso do olhar dele. Outro passo, e ele estava perto demais, o cheiro de café e colônia invadindo o ar. "Me dá um motivo real para isso não acontecer", pediu ele, os olhos buscando os dela.
Respirando fundo, ela disse: "Por que vai dar errado?" "E se der certo?" retrucou ele, inclinando a cabeça. O ar ficou pesado, elétrico, cada palavra pendurada entre eles. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou, o som cortante quebrando o momento. "Preciso atender", disse ele, suspirando, o tom frustrado. Ela assentiu, saindo rápido, o coração acelerado enquanto descia no elevador. No cubículo, enterrou-se no trabalho, mas o eco da voz dele não saía da cabeça. "E se der certo?" Na terça, outra mensagem chegou. "Jantar hoje, sem desculpas." Hesitando, ela leu a próxima linha. "Só jantar, prometo." Sabia que dizer sim era cruzar uma linha, mas digitou: "Tá bem." O jantar foi num restaurante pequeno no West Village, com paredes de tijolo e luzes suaves. Logan vestia uma camisa preta simples, menos CEO, mais humano. Conversaram sobre trabalho, riram de histórias do escritório, e por uma hora Emily esqueceu o peso entre eles. Ao saírem, o ar frio de Nova York os envolveu. Antes que ela entrasse no táxi, Logan segurou seu braço, os olhos intensos. "Emily", disse, a voz baixa, carregada. Então ele a beijou. Não foi planejado. Foi puro instinto, meses de tensão explodindo num momento. Havia desejo, sim, mas algo mais profundo, algo que ela não queria nomear. Quando se afastaram, ele sorriu. "Ainda acha que é um erro?" Sem saber o que dizer, ela entrou no táxi, o gosto dele ainda nos lábios. Naquela noite, no apartamento, encarou o teto de novo, o coração disparado de um jeito que não podia negar. Era errado, irracional, mas ela não se arrependia, e isso a assustava mais que tudo. Na manhã seguinte, o escritório parecia um campo minado. Sentia os olhos dele a cada passo, mas ele não mencionou o beijo. Na sexta, outra mensagem. "Meu apartamento. 8 horas." Sabia que ir era selar algo irreversível. Respirou fundo, vestiu o vestido preto e foi. Chegando, viu Logan na varanda, a cidade brilhando atrás dele. "Achei que você não vinha", disse ele, a voz suave. "Pensei em não vir", admitiu ela sorrindo leve. "Por que veio?" "Silêncio, então, a verdade. Porque não quero mais fugir disso." Ele a encarou, deu um passo e a beijou de novo, desta vez sem hesitação. Quando se afastaram, ela perguntou, baixo: "E agora?" Ele sorriu, segurando a mão dela. "Agora a gente descobre." Emily Carter acordou no sábado com o sol entrando pelas frestas da persiana quebrada do seu apartamento no Brooklyn. O beijo de Logan na noite anterior ainda ecoava nela. Não só o calor dele, mas a promessa implícita nas palavras. "Agora a gente descobre." Deitada na cama, o edredom embolado aos pés, ela encarou o teto rachado, o coração batendo num ritmo que misturava empolgação e medo. Sabia que cruzar aquela linha com Logan Miller, o CEO da empresa onde trabalhava, era jogar com fogo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não queria recuar. Levantou-se, fez café na cafeteira barata que chiava no canto da cozinha e decidiu que enfrentaria o que viesse. Na Miller Enterprises, os dois mantiveram a fachada nos dias seguintes. Emily chegava ao cubículo com o suéter cinza, a caneca lascada na mão, e mergulhava no trabalho como se nada tivesse mudado. Logan aparecia em reuniões, o terno impecável, a voz firme, comandando como sempre. Mas havia sinais sutis. Um olhar que durava segundos a mais, um Carter, preciso de você, que soava menos formal, um sorriso que ele não escondia tão bem. Fora do escritório, however, tudo era diferente. Começaram a se ver em jantares discretos, um restaurante italiano no Lower East Side, uma pizzaria escondida em Tribeca, conversas longas que passavam do trabalho para histórias pessoais. Emily contou sobre a infância em Ohio, a mãe costurando até tarde, o pai consertando carros velhos. Logan falou de Chicago, de como escapara de uma vida mediana com pura teimosia. Na segunda seguinte, ele a chamou ao escritório. "Feche a porta", disse, a voz calma, mas com um tom que ela reconhecia. Ela cruzou os braços, tentando manter o controle. "É sobre trabalho ou sobre nós?" perguntou direta. Ele sorriu, recostando-se na cadeira. Dessa vez, sobre nós. O estômago dela deu um giro leve. "O quê?" "Isso não vai ficar em segredo para sempre", disse ele,
os olhos azuis fixos nos dela. Quer tornar público? Perguntou ela, o tom hesitante. Não quero esconder, respondeu ele simples, mas firme. Emily ficou em silêncio, o peso daquilo caindo sobre ela. Vamos ver como fica, disse por fim, sabendo que o dia chegaria. Na manhã seguinte, however, o controle escapou. Ao chegar ao trabalho, Emily sentiu o ar diferente. Colegas cochichavam, olhares a seguiam até o cubículo. No monitor de Julia, uma manchete gritava: CEO da Miller Enterprises visto em jantar íntimo com funcionária. O nome dela não estava lá, mas a foto dela e Logan saindo do restaurante na semana passada, ele com a mão no braço dela, era clara. O rosto esquentou, as mãos tremendo enquanto pegava o celular. Uma mensagem dele já esperava: meu escritório, agora. Subindo ao 305º andar, ela fechou a porta com força, o coração acelerado. Então virou público antes do que a gente esperava, disse o tom seco. Logan, encostado na mesa, parecia calmo demais. Alguém nos viu, disse ele, dando de ombros. E agora? Perguntou ela, cruzando os braços. Agora seguimos em frente. Só isso? Não liga? Ele a encarou, os olhos firmes. Você liga? Ela hesitou, o orgulho lutando com a realidade. Não sei, admitiu baixo. Nos dias seguintes, o boato se espalhou como fogo. Uns diziam que ela queria subir na carreira. Outros que Logan só estava se divertindo. Cada rumor a sufocava mais, mas ele seguia imune, como se o mundo não pudesse tocá-lo. Na sexta, após um dia pesado, ele apareceu ao lado do cubículo. Vamos, disse, a voz firme. Para onde? Um lugar onde ninguém vai nos incomodar. Ela foi, o cansaço vencendo a resistência. Chegaram a um restaurante afastado no Brooklyn, pequeno, com mesas de madeira gasta e luz amarelada. Sentaram-se num canto, e pela primeira vez em dias ela relaxou. Dia difícil? Perguntou ele, o tom suave. Um dos piores, admitiu ela, rindo sem humor. Ele segurou o olhar dela. Posso resolver isso. Não, disse ela firme. Se não aguentar sozinha, não sou forte o bastante para estar aqui. Logan sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. É uma das coisas que mais gosto em você. O peito dela aqueceu, mas antes que respondesse, ele pegou sua mão sobre a mesa. Vamos passar por isso, prometeu. E ela acreditou. O caos dos rumores diminuiu aos poucos. Emily enfrentava os olhares com a cabeça erguida, provando seu valor em cada relatório, cada reunião. Logan, porém, mudava de um jeito que ela notava. Pausas antes de falar, um jeito mais leve de encará-la. Na sexta seguinte, ele a convidou para um jantar diferente. O lugar era privado, uma sala reservada com velas e flores na mesa. Nada como os jantares casuais de antes. Sentaram-se, e ele segurou a mão dela, o toque firme mas gentil. Emily, eu nunca fui bom com emoções, começou, a voz grave, mas hesitante. Ela sorriu. Percebi. Ele riu baixo, o som aquecendo o ar. Mas você mudou isso. Achei que minha vida estava completa. A empresa, o sucesso. Até você aparecer e me mostrar que faltava algo. Os olhos dela marejaram, o coração batendo forte. Ele continuou. Você me desafia, me faz rir, me faz querer ser melhor. Ajoelhando-se, tirou uma caixinha do bolso, um anel brilhando dentro. Emily Carter quer ser minha esposa? O ar sumiu dos pulmões dela. Sorrindo entre lágrimas, ela disse, sim. Logan colocou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo, quente, cheio de promessas. Meses depois, o dia do casamento chegou. Emily, num vestido branco simples, mas elegante, olhou-se no espelho do quarto de hotel, o nervosismo misturado a uma felicidade pura. Você tá pronta, disse Julia, agora uma amiga, ajustando o véu. Na igreja, Logan esperava no altar, o terno preto impecável, os olhos azuis fixos na porta. Quando Emily entrou, o mundo sumiu. Era só ele, esperando por ela. O juiz começou a cerimônia, mas ela mal ouviu, perdida no calor das mãos dele nas suas. Nos votos, Logan falou primeiro. Você virou o meu mundo de cabeça para baixo do jeito mais perfeito. Prometo te amar, te apoiar, te lembrar todo dia o quanto você me mudou. Ela, emocionada, respondeu. Não imagino minha vida sem você. Prometo te amar, até quando for teimoso, rir das suas piadas ruins e estar ao seu lado sempre. Quando ouviram marido e mulher,
Logan a beijou com uma paixão que fez o coração dela explodir, sob aplausos dos poucos convidados. Amigos, Marvin, Ellen, Poe entre eles. Na recepção, dançaram sob luzes suaves, a música envolvendo os dois. Ainda acha que foi um erro? Perguntou ele, a voz baixa no ouvido dela. Não, respondeu ela sorrindo contra o peito dele. Foi o melhor risco que já corri. Ele a apertou mais. E ali, entre risadas e promessas, eles começaram algo novo, uma vida que escreveriam juntos, passo a passo, para sempre.